O Supremo Tribunal Federal volta a julgar uma ação sobre a saída do Brasil de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que teria impacto no caso de demissões. A gente recebe aqui a repórter Camila Yunes. Camila, bem-vinda. O que prevê essa convenção e o que é solicitado nessa ação especificamente? Oi, Thiago. Ótimo dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, uma ação muito antiga, viu, de mais de 2 décadas, de uma ação que foi movida pela Confederação Nacional dos Trabalhos na Agricultura lá em 1997. E aí a Confederação, ela contesta um decreto que foi feito pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que suspendeu a participação do Brasil na Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que, portanto, veta a demissão de funcionários sem apresentar uma causa justificada relacionada à capacidade ou ao comportamento na empresa. E aí, na avaliação da Confederação, essa decisão, essa medida não poderia ter sido tomada através de um decreto e sim através de uma votação no Congresso Nacional. Ao longo desses anos, essa votação no STF passou por vários pedidos de vistas, então, por isso, ela ainda não foi fechada, ainda não foi votada. Então, como está o placar atualmente na Suprema Corte? A gente tem 2 ministros que consideraram até agora que a questão ela deve ser votada no Congresso Nacional. 3 avaliam o decreto como constitucional e 3 como inconstitucional. Portanto, a gente ainda não tem maioria. E como a gente está falando, Thiago, de uma ação movida há tantos anos, há mais de 2 décadas, estamos falando também de votos de magistrados que não estão mais na corte, que é o caso dos ministros Maurício Correia, Aires Brito, Nelson Jobim, Joaquim Barbosa e também de Teori Zavascki. Mas todos esses votos desses ministros, eles serão mantidos e, portanto, os magistrados que os substituíram não poderão alterar esses votos, que é o caso justamente dos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Luiz Fux e também do ministro Luiz Roberto Barroso. Ainda falta contabilizar os votos de Gilmar Mendes, André Mendonça e também do ministro Nunes Marques. Os magistrados Rosa Weber e Dias Toffoli ainda podem fazer essa alteração nesse voto, né? Essa ação foi retomada, a votação hoje já no Supremo Tribunal Federal. E ainda de acordo com a lei vigente, Thiago, a gente relembra, os funcionários, né, a demissão por justa causa, ela só pode acontecer caso o funcionário tenha feito uma ação considerada grave. Thiago. A gente continua acompanhando, 20 anos depois, a retomada desse julgamento. Camila Yunes, daqui a pouco você volta com outras informações.